Então, pessoal, vamos para mais uma aula de geometria espacial. Continuando a parte de pirâmides, a gente hoje vai falar sobre o tetraedro regular, que nada mais é do que uma pirâmide triangular regular, ou seja, a base é um triângulo equilátero, só que todas as outras faces também são triângulos equiláteros. Esse é um poliedro de Platão, tá? Que ele vai ter as 4 faces sendo triângulos equiláteros de mesma aresta. Então aqui, ó, eu vou ter as arestas, todas elas iguais, certo? E lá de trás L também. Beleza? Então, isso daqui é um tetraedro regular, é uma pirâmide de base triangular. Aqui está a planificação dela. Se você fechar, né? Você fecha essa face, fecha essa e fecha essa, você vai ter essa pirâmide aqui. O que vai ser importante a gente recordar aqui, e aí realmente a gente precisa lembrar disso. Considere que essa seja a base. Aqui está a altura dela, tá? E você vai ter do centro da circunferência circunscrita, né? Aquela coisa do apótema. Para cá é o apótema, tá bom? E aqui vai ser o raio dessa circunferência, né? O que é que acontece? A gente tem que recordar. Esse apótema é 1/3 da altura da pirâmide. No caso, da altura da base, da altura dessa basezinha aqui. Não é a altura da pirâmide, a altura da pirâmide vai estar aqui, ó. Tá? Só essa correção, não é a altura da pirâmide, é a altura da face. Então você tem aqui, essa é a altura da pirâmide, tá? A altura da face vai ser essa aqui que eu vou colocar aqui de roxo. Ó, essa daqui formou 90 aqui, ó. Isso daqui é a altura do triângulo da base, tá? Então você tem a altura da pirâmide e a altura do triângulo da base, tranquilo? E aí é bom se ligar nesse apótema que é 1/3 da altura da base. E isso daqui, logicamente, vai ser 2/3 dessa altura. Só lembrando que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, era esse detalhe que a gente precisava recordar, tá certo? E aí eu vou fazer um desenho maior dessa pirâmide para a gente estudar ela e desenvolver aqui 3 fórmulas. Aí você vai optar se você vai usar ou não. Eu aconselharia que você dominasse o conceito, você entendesse de onde veio essas fórmulas, porque se você esquecer, você sabe aplicar, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui a pirâmide maior. Eu vou aumentar essa pirâmide aqui para que a gente enxergue direitinho o que é que vai acontecer. Então deixa eu colocar a pirâmide aqui. Ó, a base é um triângulo equilátero. Que é a base de um triângulo equilátero, lado L, tá? E aqui vai estar a nossa pirâmidezinha aqui, ó. Deixa eu botar o centro aqui. Posicionar ela assim. Tem isso aqui. Face lateral, outra face lateral e aqui nossa pirâmide. Tá aqui. Aqui nossa pirâmide de lado L. Tá? É o nosso tetraedro regular. O que é que acontece? A altura dessa pirâmide vai vir aqui, ó. Olha a altura dela aqui, ó. Chamar de H, tá? A altura do triângulo da base, a gente conhece, né? L raiz de 3 sobre 2, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou montar aqui, ó, vou fechar esse triângulo aqui, que é o apótema da pirâmide, né? E aí você repara que o apótema da pirâmide coincide com a altura do triângulo equilátero. Repare que esse triângulo aqui de lado também é equilátero. Então, eu posso vir aqui e aplicar um teorema de Pitágoras, ó, nesse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui. Tá? Ou posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Em qualquer um dos dois que eu aplicar, eu vou conseguir obter alguns resultados. Vê o que acontece. Isso aqui é o apótema da base. E aqui é o raio da circunferência, né? E a gente sabe que esse apótema da base é 1/3 da altura.
E o raio da circunferência é 2/3 da altura. Lembre que quando eu falo raio da circunferência, é porque eu consigo inscrever uma circunferência no triângulo equilátero. Então, se você pega o triângulozinho equilátero, está aqui, ó, você consegue circunscrever uma circunferência. E aqui você vai ter o raio. E aqui o apótema. Então, é basicamente isso que eu estou falando em relação a esse raio aqui. E aí eu vou fazer assim, eu vou escrever aqui, ó, no lugar de botar esse raio, eu vou botar 2/3 da altura, tá? E aqui eu vou botar 1/3 da altura. Lembre que essa altura que eu estou falando é a altura do triângulo equilátero. Então, olha o que vai acontecer. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo laranjinha. Só para você ver o que é que vai acontecer. Eu vou colocar esse triângulo aqui. A gente vai ter assim. Triângulo laranja, tá? A gente vai ter H, L, 2/3 da altura. Que isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser 2/3 de L raiz de 3 sobre 2, né? Corta L raiz de 3 sobre 3. É esse pedaço aqui, ó. Tá? Que é isso aqui, ó. 90 graus. Tranquilo? Então, o nosso triângulo em questão é esse triângulo laranja. Aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Que vai acontecer o quê? Vai ficar L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Pronto. Basta você desenvolver. Quando você desenvolve, vai ficar assim, ó. L ao quadrado é H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 3. Se liga nesse desenvolvimento, o que foi que eu fiz? O L ficou ao quadrado, raiz de 3 saiu da raiz, ficou 3, e 3 ao quadrado é 9, então ficou 3 sobre 9, que simplificando fica 3 embaixo, né? 3 sobre 9, ficou 3 embaixo. Então, H ao quadrado vai ser L ao quadrado, passa negativo, L ao quadrado sobre 3, tá? Que aí você vai ter que H ao quadrado é igual a 2L ao quadrado sobre 3, ó. 3 é MMC, né? 3L ao quadrado menos L ao quadrado, MMC aqui, ó. 3L ao quadrado menos L ao quadrado. O que é que acontece? H é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado sobre 3. H é igual a L, raiz de 2 sobre raiz de 3, tá? Só fiz separar, ó. Quando eu faço essa separação, o que é que acontece? Eu vou racionalizar. Ou seja, eu vou multiplicar por raiz de 3 aqui e por raiz de 3 aqui. Então vai ficar assim, ó. H igual L raiz de 6 sobre 3. Está aqui. Essa é a altura do tetraedro regular. Isso é a fórmula da altura para qualquer tetraedro regular. Qualquer tetraedro regular que você imagine vai ter essa fórmula aqui. H igual a L raiz de 6 sobre 3. Tranquilo? Então, essa é a primeira parte. Então, você vai ter a opção na hora da questão. Ou você aplica a fórmula direto, ou você vai usar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Ou usa aqui, ou usa aqui. Tá? Você escolhe. Beleza? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora. Eu vou ter isso aqui agora. Vamos lá. Vou colocar aqui. Calculado. A gente já sabe a altura da pirâmide. Tá? A gente já sabe a altura da nossa pirâmide. Agora eu vou lhe dar a área e o volume. Então, está aqui nossa pirâmidezinha. Vou botar ela aqui. Aqui é a pirâmide. Pirâmide triangular regular. Lado L. A gente já sabe que a altura é L raiz de 6 sobre 3. Certo? Essa é a fórmula para a altura. Essa alturazinha aqui, ó, vermelhinha, a gente já sabe que é L raiz de 6 sobre 3. Beleza? O que é que acontece? O que é que vai acontecer? Eu preciso calcular a área. A área são 4 triângulos equiláteros. Então, a área total dessa figura
vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área de um triângulo equilátero a gente conhece, né? L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Então a área total vai ser o quê? L ao quadrado, raiz de 3. Essa é uma fórmula amplamente desnecessária, na minha opinião, porque você sabe que a área são 4 triângulos que tem aqui, basta fazer 4 vezes a área de um triângulo. Então não tem necessidade de você fazer, de você decorar essa fórmula daqui, basta você pensar assim. O volume. O que vai ser o volume? Ó, o volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembre que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume vai ser 1/3 de L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura dessa pirâmide, que é L raiz de 6 sobre 3. L raiz de 6 sobre 3. Tranquilo? O que é que você vai fazer aqui? Você agora vai mexer aí, né? Vai ficar assim, ó. O volume vai ser L ao cubo raiz de 18, tá? Sobre 36. Então, essa raiz de 18, gente, é bom a gente pensar, né? O que é a raiz de 18? Está aqui em cima. Nada mais é do que 9 vezes 2. Ó. O 9 sai da raiz, né? Então fica 3 raiz de 2. Ó. Então, no lugar da raiz de 18, eu vou botar aqui 3 raiz de 2, tá? Já vou tirar aqui, ó. Vou botar 3 raiz de 2. Então, o volume vai ser 36 por 3 dá 12, né? Então, vai ser L ao cubo raiz de 2 sobre 12, tá? Esse é o volume do tetraedro regular. Essa é outra fórmula para você decorar para tetraedro regular. Eu aconselho que você saiba fazer o que eu fiz, demonstrei. Eu vou resolver agora alguma questão sem usar a fórmula e usando a fórmula. Você vai perceber que usando a fórmula é muito mais rápido, não tem nem comparação. Isso a gente precisa admitir. Que usando a fórmula você sai muito rápido. Se eu der uma pirâmide, eu der o valor de L, você já acha o volume, você já acha a área, você acha a altura, você já acha tudo. Tá? Agora, a desvantagem é que você vai ter que decorar essas 3 fórmulas. Essa vai ser a parte que não é tão vantajosa. Então tá aí, tetraedro regular. Tá? É isso daqui. Beleza? Vamos para exemplo, eu vou mostrar 2 exemplos aqui envolvendo tetraedro, para que você veja a aplicação. Eu vou começar com um exemplo bem simples. Exemplo 1, onde eu vou lhe dar um tetraedro regular. Vou lhe dar um tetraedro. E esse tetraedro, ele vai ter lado 6 centímetros, tá? Aresta 6 centímetros. Cada aresta vale 6, tá? Essa daqui vale 6, todas valem 6. E eu peço que você calcule, letra A, área total, letra B, altura, letra C, volume. Eu acredito que você percebe que se você usar a fórmula, isso aí vai sair numa velocidade muito grande, é muito fácil. Vai ser muito rápido. Então eu vou botar aqui usando a fórmula, tá? Como é que ficaria? Letra A, área total é 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Então basta no lugar do L você botar o número 4, tá? Vai ficar o quê? O número 4 não, perdão, o número 6. Então a área total vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3. 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Está aqui, ó. Resolvido. Letra B, altura. O que é altura? L raiz de 6 sobre 3. A gente provou essa fórmula. Então, no lugar do L eu vou botar 6. Então vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Então a altura vai ser 2 raiz de 3. Certo? Letra C, o volume. O volume, L ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Eu tinha um aluno, uma aluna, na verdade, que ela só decorava a fórmula da altura e fazia volume, área da base, vezes a altura dividido por 3.
Beleza, era de se pensar que ela só decorou isso. Mas é uma coisa que é decoreba, né? Você decorou. Você já tem tanta fórmula para decorar e você vai ter que acrescentar mais essa. Tetraedro regular, se cair numa prova, é melhor que você aprenda o conceito mesmo. Eu vou resolver agora usando o conceito do Teorema de Pitágoras tudinho. O que vai ser o volume? L é 6, 6 ao cubo, raiz de 2 sobre 12, né? Isso aqui vai me dar 36 por 12, dá 3 vezes 6, 18. 18 raiz de 2 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Então está aí a resolução utilizando as fórmulas que a gente acabou de mostrar. Tá? Está aqui a resolução com fórmula. Vou fazer sem fórmulas. Imagino que a gente não soubesse essas fórmulas, como é que ficaria? Então bora lá. Sem usar as fórmulas, a gente teria o seguinte. Vamos colocar aqui. Ficaria assim. Eu teria que descer essa altura, porque eu vou precisar da altura. Uma das... A letra A você já resolve, né? Na verdade, que a letra A, que é a área total, vai ser 4 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que a gente já fez. 36 raiz de 3. Perfeito. A letra A gente já sabe. Letra B é a altura. Que altura vai ser essa? Aí vou fechar aquele triângulozinho de novo. E aí você vai escolher aonde vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Ou você aplica aqui, nesse desce o apótema e aplica aqui, tá? Ou você aplica nesse triângulo aqui. Eu prefiro aplicar aqui, ó. Nesse triângulozinho aqui. Tá? Aqui vai ser esse pedaço. Esse pedaço vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, né? Então esse pedaço vai ser L raiz de 3 sobre 3, tá? No caso, 6 raiz de 3 sobre 3, né? O L vale 6, tá? Então já vou botar aqui 6, ó. Eu vou botar aqui direto, 6. Aí vai ficar 6 por 3 dá 2, ó. Então eu já sei que isso aqui vai ser 2 raiz de 3, ó. Isso aqui é 2/3 da altura do triângulo equilátero, né? 2/3 da altura, ó. 6 raiz de 3 sobre 3, sobre 2. Então vai ficar 6 sobre 3, 2. Tá aqui, ó. Esse lado vale 2 raiz de 3. Aqui é o H, que eu vou querer. Então basta jogar o Teorema de Pitágoras aí, como é que vai ficar? Vai ficar 6 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 2 raiz de 3 ao quadrado. Pronto, resolveu. Você vai achar o valor de H. Repara o seguinte, eu vejo muita gente começando esse Teorema de Pitágoras pelo H. Aí faz H ao quadrado é 6 ao quadrado mais esse ao quadrado. Lembre que o Teorema de Pitágoras você tem que começar pela hipotenusa, né? É o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Então toma só esse cuidado, porque às vezes você sabe o assunto de pirâmides e erra a questão por um descuido besta. Tá bom? Então aqui vai ficar 36 é igual a H ao quadrado mais 4 vezes 3, 12. Outra coisa que eu vejo o pessoal errando. Quando vai fazer isso aqui ao quadrado, a galera só corta, ó. Aí fica 2 vezes 3, vai dar 6. Está errado, tem que levar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Tá bom? Então toma esse cuidado. Vai ficar H ao quadrado é igual a 24. H é igual a raiz de 24, que se você fatorar vai dar 4 vezes 6, né? O 4 sai da raiz, vira 2 raiz de 6, que era exatamente o que a gente achou lá, aplicando na fórmula. O volume, que é a letra C, volume, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume vai ser 1/3, o que é a área da base? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Área do triângulo equilátero. Tá? É a área da base. Vezes a altura. O que é a altura? 2 raiz de 6. Então tá aqui, ó. 2 raiz de 6. Basta você fazer isso, né? Aqui você já consegue, ó. Aqui você vai ter 36 por 12, ó. 36 por 12 dá 3. Então vai ficar 3
3 vezes 2, 6. Raiz de 18. Que raiz de 18 a gente já calculou, né? Então vai ficar 6 raiz de 18 é 3 raiz de 2. Tá? Raiz de 18 fatora, ou 18 é 9 vezes 2, a raiz de 9 sai, raiz de 2 fica. Então, volume é igual a 18 raiz de 2. Então, está aqui a resolução, sem você decorar as fórmulas, você só aplica o teorema de Pitágoras e você vai sair. Agora, repare que, querendo ou não, você precisa saber que isso aqui é 2/3 da altura. Como calcular a altura do triângulo equilátero? Esse aqui também é azulzinho, tá vendo? Muita gente gosta de usar Pitágoras nesse aqui, ó. Eu prefiro aqui, eu acho mais rápido. Mas fica à vontade. Então tem que saber que aqui é 2/3 da altura, que vai ser 1/3 da altura do triângulo equilátero. Cuidado para não confundir a altura da pirâmide com a altura do triângulo equilátero. Minha gente, é fácil você perceber. Se você olhar esse triângulo aqui, ó, olha esse triângulo, pelo amor de Deus. Se você olhar esse triângulo aqui, é fácil você perceber que a altura do triângulo equilátero vai ser maior do que a altura da pirâmide. Porque se você olhar esse triângulo, a altura do triângulo equilátero, esse triângulo aqui de lado é equilátero, a altura dele é a hipotenusa desse triângulo. Então ela é maior do que essa altura. Tá? Então é fácil você enxergar isso. Então está aqui um bom raciocínio para você começar a pensar e estudar pirâmide triangular regular, no caso, tetraedro regular. Tranquilo? Então, valeu.